Oi, professora, tudo bom? Tudo ótimo, Bruno. É, eu vou começar direto com a pergunta e depois a gente faz uma introdução. É, a gente vai falar aqui sobre a sua trajetória pessoal, mas antes eu vou começar com uma outra pergunta. Escutei uma história sua, uns dias atrás, que você recebeu um convite inusitado, umas semanas de uma aluna. A aluna precisava convidar uma pessoa que ela admirava para ir no estágio dela e ela escolheu você, você aceitou o convite e eu queria saber como é que foi esse convite e como é que você se sente sendo uma referência para os seus alunos e alunas. Bom, a aluna foi do curso de RI da UF do segundo período. Eu comecei a dar aula para o segundo período esse semestre, né, para a matéria de Teoria de RI 1. E ela é uma aluna que trabalha na ESPRO, que é uma organização da sociedade civil de ensino profissionalizante para jovens. Então tem programa de jovem aprendiz e cursos de inserção no mercado de trabalho para jovens, inclusive de vulnerabilidade social. E ela estuda lá na ESPRO, fez alguns dos cursos de formação e eles abrem um espaço para que os alunos indiquem profissionais de diversas áreas possíveis para ir lá falar sobre os alunos. Tanto sobre mercado de trabalho, quanto motivar mesmo esses alunos a buscarem uma qualificação, né, nas áreas pretendidas. E aí essa aluna, Isabela, veio conversar comigo no início do semestre, dizendo que gostaria que eu fosse lá para falar um pouco sobre a trajetória acadêmica, né, enquanto professora, e também sobre a experiência internacional que eu tive ao fazer trabalho de campo na ONU. Então ela queria que eu falasse um pouco para os alunos sobre as organizações internacionais, sobre a trajetória na carreira acadêmica, sobretudo pelo fato de eu ser uma professora mulher e muito jovem, em um curso em que a maioria dos professores é tipo, de uma geração acima, no mínimo, e homens, né? E quais foram as dificuldades e as coisas boas que eu encontrei ao longo dessa minha trajetória rumo à cadeira acadêmica e essa experiência internacional que eu tive. E eu fiquei muito feliz com o convite, eu de cara aceitei, a gente marcou com uma antecedência para eu poder me planejar, porque eu queria fazer bem feito, já que eu fui convidada para conversar com esses jovens, eu queria que de alguma forma a minha experiência pudesse se relacionar com a experiência deles também, para que eles conseguissem enxergar pontos em comum e eles conseguissem construir pontes sobre perspectivas futuras que eles pudessem ter também. Foi muito legal a conversa, as perguntas que eles fizeram também foram muito construtivas e eu acho que o papel do professor é muito esse, né? A gente não tem que só chegar na sala de aula e passar um conteúdo acadêmico sobre alguma coisa que vai ser cobrada de vocês numa avaliação. Eu acho que a gente tem que se preocupar em formar pessoas, né? Em compartilhar com outros seres humanos que vão passar por dificuldades que eu já passei, tudo aquilo que eu encontrei, porque eu acho que grande parte das coisas boas que aconteceram na minha carreira vieram do fato de eu ter tido sempre pessoas mais experientes que me auxiliaram. Então, eu acho que não tem porquê eu não fazer isso. E eu fiquei muito feliz com o convite e acho que eu não seria uma professora boa se eu não aceitasse esse tipo de convite por fora, porque, enfim, meu trabalho não se resume só no salário que eu ganho da UF para dar aula. É um trabalho muito mais humanista. E, professora, você é nascida em Maceió e como é que você veio parar aqui no Rio? Que história é essa? A família do meu pai é toda de Maceió, a família da minha mãe é toda do Rio. Meus pais se conheceram num romance de férias. E aí, enfim, mantiveram um relacionamento à distância até que minha mãe engravidou. Aí minha mãe resolveu ir passar um tempo lá em Maceió com meu pai. E aí eu nasci prematura. Então eu nasci em Maceió assim meio que sem muito planejamento. Morei em Maceió há um ano, só que aí logo depois, profissionalmente, tanto para meu pai quanto para minha mãe, era melhor vir para o Rio. A minha mãe é médica, meu pai é administrador, então os dois tinham maiores oportunidades aqui, né, e o suporte da família da minha mãe. Então a gente voltou para o Rio e eu morei aqui desde então. Nunca morei em Maceió em nenhuma Desde pequeno, outra né? fase da vida. Eu vim para o Rio com 1 ano de idade. Mas enfim, a família do meu pai é toda de lá, minha avó, meus tios, então eu vou para Maceió com frequência para visitar minha família. Mas vim para o Rio pequena e estou por aqui. Como é que foi sua infância no Rio, os primeiros anos? O que você se lembra? Era uma criança agitada? Era uma criança mais retraída, assim?
Eu sempre fui uma criança muito moleca, assim. Eu sempre me machuquei muito, eu sempre brinquei muito em play na rua, eu sempre gostei muito de ar livre. Eu nunca fui a criança do videogame, acho que eu nem tinha videogame, pra falar a verdade. Eu sempre gostei muito de mato, de natureza, eu ia sempre para uma colônia de férias que eu amava. Passava o mês todo lá, sem celular, sem computador, sem televisão, só indo pra cachoeira, pra praia, pra tudo. Então, as minhas lembranças de infância sempre estiveram muito relacionadas com esportes e com vida ao ar livre. Nunca fui a criança de apartamento, assim, que jogava videogame e assistia Malhação, entendeu? Mas eu sempre gostei muito de ler. Eu, desde de pequena, sempre tive na leitura um hábito que eu cultivo até hoje. Então, os meus presentes ao longo da vida, eu sempre pedi livros, né? E eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui muito estudiosa. Eu acho que isso é muito do hábito da leitura que eu adquiri, né? De sempre ter essa concentração, de sentar para estudar e para ler. Mas a minha infância foi uma infância muito feliz. Eu tenho muita certeza de que eu fui uma criança muito privilegiada. Tanto pelas oportunidades que foram abertas, né, para mim, de, enfim, poder estudar em bons colégios e fazer cursos por fora e tudo isso. Mas também de eu sempre ter tido um suporte emocional muito forte da minha família para seguir os meus sonhos. Então, desde pequena eu consegui sempre conciliar muito a vida, sei lá, a minha escola também com os lazeres que eu gostava muito de ter. Sempre tive muita abertura familiar para isso. Sim. E você, durante a escola, também jogou vôlei num clube? Como é que foi isso? Então, eu era sócia de um clube quando eu era mais nova. E eu fazia escolinha de vôlei no clube, porque a minha mãe sempre me botou para fazer esporte, desde pequena, né? Eu fiz balé quando eu era criança, mas aí eu percebi que eu não era muito delicada, que eu era mais dos esportes coletivos. E aí eu entrei numa escolinha de vôlei e eu gostava muito do vôlei, eu me encontrei, assim, era um esporte que... Sempre gostei de esportes coletivos. Você chegou a jogar futebol? Nunca joguei num time montado profissionalmente, mas eu sempre gostei de jogar futebol com os meninos no recreio, sempre gostei das aulas de educação física. Eu acho que talvez até por isso de eu falar que eu sempre fui muito do ar livre, né? De gostar de sempre andar de bicicleta e passear na lagoa e tudo isso. E aí eu jogava nessa escolinha de vôlei e o meu professor da escolinha de vôlei também era técnico do Fluminense, do time de vôlei do Fluminense. Sim. E ele me levou para jogar no Fluminense, eu fiz um teste. Deu tudo certo. E aí eu comecei a jogar no Fluminense. Eu joguei vôlei dos 12 até os quase 18, mais ou menos. Participei de campeonatos, enfim, regionais, carioca de vôlei, sempre na minha categoria, a depender da idade, né? Sim. Só que aí duas coisas aconteceram. A primeira delas é que eu parei de crescer. Eu tenho o mesmo tamanho que eu tenho hoje desde, sei lá, 10 anos de idade. Então, aos 10 anos eu era alta. Hoje em dia eu não sou tão alta assim. Caramba. Então, eu ia passando de categoria, o tamanho da rede ia subindo e eu ia ficando cada vez menor. Então, isso foi uma questão que eu tive que lidar. Uhum. E o segundo é que eu machuquei o meu joelho. Eu tive uma lesão séria, eu fiquei um tempo parada. E foi bem ali no ensino médio em que eu tinha que decidir o meu futuro profissional. E como eu sempre fui de humanas, eu sempre gostei muito de história, geografia, português, inglês e tal, eu acabei descobrindo o curso de Relações Internacionais e aí eu decidi me focar no estudo para o vestibular e acabei deixando o vôlei um pouco de lado. Qual foi o apelo de Relações Internacionais para você? Eu sempre gostei muito de história e geografia, foram as minhas matérias preferidas no colégio. E eu teria feito qualquer um desses dois cursos, tanto história quanto geografia, eu sempre gostei muito. Mas eu também gostava muito daqueles cursos de direitos, de ciências sociais, que pegavam esses cursos de humanas e traziam mais para a realidade, digamos assim. Ciências sociais aplicadas, uma coisa assim. Ciências sociais aplicadas, mais ou menos por aí. E aí eu descobri o curso de Relações Internacionais no ensino médio. E desde o primeiro momento foi assim, amor à primeira vista. Eu me encontrei, eu vi que juntava tudo que eu gostava, juntava história, geografia, línguas estrangeiras, porque eu fiz cursos de inglês, eu tinha espanhol no colégio, eu também tinha feito francês, então era assim, juntando as minhas paixões em uma carreira só. Sim. Sempre gostei muito de viajar, então tinha esse apelo do internacional também, né, de poder exercer a profissão em diversos lugares do mundo. Então eu gostei muito da proposta do curso e aí eu resolvi que naquele momento eu ia priorizar a faculdade, não o vôlei.
Então eu acabei deixando a carreira esportiva de lado para me dedicar ao vestibular no terceiro ano. Um pouco por causa da lesão também, né? Um pouco por causa da lesão e também porque estava sendo cada vez mais difícil compatibilizar o colégio com as demandas de treino, né? Porque a vida de atleta, ela não é nada fácil. A gente lida com... não só com as lesões que são decorrentes, eu acho que eu já quebrei todos os dedos da minha mão em algum momento da vida. Nossa Senhora. Mas também com viagem e concentração e tem que faltar muita aula. Então começou a ser uma questão até para o meu desempenho escolar e eu acabei priorizando o colégio naquele momento. Mas você falou que se encontrou com relações internacionais, mas você fez 2 graduações. Como é que foi isso? O que aconteceu? No ano que eu fiz vestibular ainda não era esse Enem unificado, né, que os alunos fazem atualmente. Tinha que fazer um vestibular para cada universidade que tinha. E eu queria estudar numa universidade pública, não só por questões financeiras, mas também porque eu achava que a universidade pública era melhor, que eu teria uma formação mais completa. Então eu comecei a pesquisar os cursos de relações internacionais que eu poderia fazer em universidades públicas. Como não tinha nem naquela época a mobilidade para fazer vestibular em outros estados também era muito mais complicada, porque eu tinha que viajar para fazer o vestibular das universidades federais de outros lugares, né? Então eu acabei fazendo só para universidades do Rio. E aí das 4 públicas que tem no Rio, não tinha relações internacionais nem na UERJ, nem na Rural. Não, das 5 na verdade. Não tinha nem na UERJ, nem na Rural, na época que eu fiz, nem na Unirio. Só tinha na UF e na FRJ. E aí eu fiz para Relações Internacionais na UF e na FRJ. Para Rural eu acabei não fazendo. Para UERJ eu fiz para Economia. E na Unirio, que tinha acabado de abrir o curso de Ciência Política, que também era um curso de reúne, assim como foram os cursos de Relações Internacionais. Sim. E eu fui fazer esse curso meio que sem saber muito bem o que ele era. Eu dei uma olhada na grade. Achei a grade até parecida com a grade de RI, que era um curso que me interessava. Sim. E aí eram as mesmas específicas do vestibular, né? Também era específica de História, de Geografia, então eu fiz até meio que como teste. E eu acabei passando para a Unirio e para a FRJ. O FRJ Relações Internacionais? Para Relações Internacionais da FRJ, para Ciência Política na Unirio. Também passei para Economia na UERJ, mas como Economia não era o que eu queria mesmo, eu nunca fui. E aí eu passei para Relações Internacionais para o 2º semestre. E para Ciência Política eu passei para o 1º semestre. Então eu pensei em começar Ciência Política e depois trocar. Só que no meu primeiro período da Ciência Política eu me apaixonei assim, pelo curso, porque era tudo de humanas que eu gostei a vida toda, junto ali no mesmo lugar. Tinha Direito, tinha Sociologia, tinha Antropologia, tinha História. Então eu me apaixonei pelo curso de Ciência Política e eu comecei a perceber cada vez mais que as relações internacionais tinham uma interface direta com a ciência política, toda a influência da teoria política para a teoria de relações internacionais. Então eu prometi para mim mesma que eu ia tentar, até onde fosse possível, conciliar as 2 graduações. E foi isso que eu fiz. Eu consegui conciliar até o final, eu terminei as 2, eu sou formada em Relações Internacionais e em Ciência Política, quando ainda era possível fazer 2 faculdades federais ao mesmo tempo. Eu sei que hoje em dia não é possível, mas quando eu entrei na graduação era possível. Depois de 2009, né, passou uma lei? Eu acho que foi de 2009, eu entrei na faculdade antes, então eu consegui fazer as 2 graduações. Por conta disso, então, eu concluí os 2 cursos. Sim. E houve algum choque de expectativa, realidade, quando você entrou na faculdade? Ou... Olha, eu fui muito feliz na escolha de curso que eu fiz e na escolha da universidade. Eu acho que eu, em momento nenhum, cogitei mudar de curso. Eu não achei, Relações Internacionais era menos do que eu achava. Eu acho que o meu choque foi mais com certos temas que eu gostaria de ter estudado e que a grade não dava muito espaço para que aqueles temas estivessem presentes. Mas eu também achava na minha cabeça que era um curso amplo e que eu ia ter que acabar me especializando naquilo que eu gostasse mais. Então eu fui muito feliz com a minha escolha de curso, eu não tive quebra de expectativas, mas eu sei que isso não é o padrão. Da maioria das pessoas que entraram na faculdade junto comigo, grande parte terminou o curso sem ter muita certeza se era isso que queria fazer. Grande parte acabou entrando no mercado de trabalho para coisas que não eram relacionadas com relações internacionais de fato.
e muitos ou fizeram outra graduação ou trocaram de curso no meio. Mas eu acho que dos poucos que terminaram o curso e queriam relações internacionais com muita certeza, eu fui uma das que desde o começo tive muita certeza do que eu queria fazer. Eu acho que a minha escolha foi o mais acertada possível. E durante a graduação você fez um intercâmbio para a França. Então, por que a França? Quanto tempo você ficou lá e como é que foi essa experiência? A UFRJ tem um departamento de intercâmbio mais ou menos parecido com o que eu sei que a UF tem, né? De universidades parceiras que você consegue ir para lá sem custo. Sim. E eu comecei a pesquisar, eu queria ir para a França porque eu falava francês, então eu achava que eu conseguiria me encontrar melhor lá. Só que o meu francês ainda era pior do que o meu inglês, então também era uma forma para mim de eu treinar um outro idioma que não só o inglês, né? Sim. E aí, dentre as opções de universidade da França, que a UFRJ tinha convênio, eu comecei a ver que Paris era muito caro, então para eu me manter em Paris eu ia ter que onerar mais a minha família, digamos assim. Então eu comecei a procurar universidades que fossem em cidades menores, para que eu pudesse ter um custo mensal de manutenção mais baixo. Sim. E aí eu acabei optando para ir para Lille, porque Lille é uma cidade universitária, uma cidade pequena, tem a grande Lille, que pega todo o entorno metropolitano, não chega a 1 milhão de habitantes, então é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo é uma cidade universitária, então tinha muita estrutura cultural, de transporte, até de aeroporto para viajar, enfim, tudo aquilo que uma pessoa que estava chegando pela primeira vez para morar na Europa queria para acontecer. E universidades muito boas, universidades reconhecidas. Então eu acabei escolhendo Lille um pouco por aliar essas duas coisas. Ser uma cidade de custo menor do que Paris, mas com um ensino tão bom e tão bem reconhecido. E aí eu fui para Lille e fiquei fiz um semestre na Universidade de Lille 3, que é de Artes e Ciências Humanas. E era muito bom porque era um departamento que juntava artes com ciências humanas, então... Nossa. Ao mesmo tempo que eu podia fazer matéria de sociologia, eu podia fazer matéria de filosofia da arte. Tinha no mesmo campus que eu estava os cursos de cinema, os cursos de comunicação. Então era um ambiente assim, muito agradável. Não era aquele curso de humanas que é humanas entre aspas, que tem economia, administração, enfim, no mesmo campus era uma coisa mais cultural. Assim. Foi uma experiência muito boa. Só que eu acabei ficando um pouquinho mais do que 6 meses lá, porque eu peguei a greve de 2012. Então eu ia voltar pra cá e as minhas aulas não iam ter começado. Então, já que você tem que esperar em algum lugar, por que não esperar na França? Aí eu fiquei um pouquinho mais de tempo lá, mas eu fiz um semestre da faculdade. 2012 isso, né? 2012. E como é que foi a sua opção pela carreira acadêmica e engatar o mestrado logo depois da graduação, tudo isso? Eu entrei no curso de